Muito bem, estamos aqui uma vez mais para que podemos relatar para você fatos que ocorreram através da busca ao Espírito Santo. Eu tenho aqui ao meu lado o senhor Jonathan. O senhor Jonathan vai relatar o que aconteceu na vida dele e como aconteceu. Senhor Jonathan, relata para os amigos agora que estão nos vendo, está nos ouvindo, como que o senhor chegou à Igreja Universal do Reino de Deus? Como o senhor chegou? Bom, pessoal, eu cheguei à igreja viciado nas drogas. Viciado nas drogas? Usar maconha, cigarro, bebida. Eu passava noites em festas. Isso com quantos anos? Eu tinha meus 14 anos. Você era bem 14 anos, adolescente, não? Sim, senhor. Já estava já envolvido já com as drogas? Sim, senhor. Eu cheguei a esse ponto, pastor, por conta que aos meus 10 anos eu perdi meu pai. Né? Sim. Perdi meu pai para o crime, o pai era do crime, fazia assaltos, se envolvia com roubos. E um dia que eu perdi meu pai, com meus 10 anos, foi como se aquela força negativa que estava no meu pai entrou dentro de mim. Porque a partir desse dia, eu passei a ter desejo de fazer as mesmas coisas. Assaltar, ter armas, usar drogas. E esse mal veio atormentando a minha vida. Como se ele tomasse posse da sua vida? Sim, senhor. O seu pai morreu de quê? Como foi a morte do seu pai? Ele estava fazendo um assalto, onde que ele fez lá o roubo, e na fuga perseguiram ele, a polícia, e ele acabou batendo o carro. E aí ele veio a falecer. Faleceu. Sim, senhor. Certo. Ali a vida dele foi ceifada, ali com o acidente da alta velocidade que ele estava nesse... Sim, senhor. Morreu na hora. Bateu... Nesse momento. Bateu, morreu na hora. Sim, senhor. E aí você relata que quando recebeu essa notícia da morte dele, você já passou a possuir esse mau espírito? Sim, senhor. Aí a gente morava numa cidade, mais ou menos com uma semana, a gente teve que ir para outra, né? Eu vim morar com minha mãe. E aí foi tudo de mal a pior, pessoal. Que aí eu já me envolvi também com pessoas que eram envolvidas com crime, vendia drogas, ia para festas. E aí eu passei a me envolver com essas coisas. Mesmo novo, né? Eu procurava aquelas coisas ali para ser aceito naquele público. É como se ele deixasse um legado para você? Sim, senhor. É como se aquele mal que atormentava ele passou a me atormentar. Passou a te possuir esse mal. Sim, senhor. Como se eu herdasse aquele mal que estava com ele. Certo. E as suas decisões eram a mesma, semelhante a ele? Dessa forma, pastor. Você já começou a cuidar também de parte de roubo? Era assim? Não cheguei a fazer o ato. Certo. Mas o desejo estava ali dentro de mim 24 horas. Né? Desejo de ter armas, desejo de estar lá na biqueira também com o pessoal que era envolvido lá com o crime. E esse desejo aumentava cada vez mais. Eu procurava estar lá, mas chegou um momento que essas ações já não preenchiam mais meu vazio. Você chegou a consumir alguma droga, ter vícios, alguma coisa assim? Tinha o vício da maconha, cigarro e bebida. Bebidas, você chegou a se embriagar? Ia para festas, saía à noite, voltava só pela manhã, e assim foi minha vida. Era violento, agressivo? Sim, não? Também. Né, andava armado também? Você chegou a ter? Não chegava a andar armado, né? Porque o bairro lá tem uma segurança a mais, então nunca cheguei a andar armado. Mas que tinha. Certo. Aí você fez alguns delitos e você relatou que o que aconteceu depois? A partir daí, essas ações que eu fazia para preencher esse vazio que eu sentia, né? A falta do meu pai, acabou não mais preenchendo. Onde eu não tive mais desejo de sair, não tive mais desejo de sair para festas. O meu objetivo era me isolar. Você se fechou no quarto e entrou no submundo, vamos dizer assim? Senhor. No mundo como da escuridão. Sim, senhor, como se o mundo para mim morreu ali. Eu entendo. Fiquei só naquela escuridão ali preso, isolado. Não tinha mais desejo de nada. Aí você parou ali e se estabilizou nesse ambiente aí que era o seu quarto, né? Parece. E lá na minha solidão, aí que o problema veio mais ainda, porque eu reparei que minha família me rejeitava, minha mãe me rejeitava. A priori, eu tenho 5 irmãos. E eu me senti desses 5 sozinho. Um patinho feio lá. Minha mãe já não ligava para mim, ela saía para festas, deixava a gente com fome, deixava a gente lá trancado, isolado. E foi aí que eu já não tinha mais desejo de viver. Eu não cheguei a cometer o suicídio, mas que eu pensava em acabar com aquela solidão, aquele sofrimento. Você percebia que a sua morte era de dentro para fora? Sim, senhor.
Porque praticamente você falou que não tinha desejo de viver, Sim, senhor. então você estava, vamos dizer assim, morrendo pouco a pouco, vamos dizer assim. Sim, senhor. Aos poucos, o meu fim estava chegando, né? Não, como o senhor falou, não físico, mas a alma estava destruída, acabada, vazio, como se uma garrafa de vidro ali quebrada aos pedaços. Entendo. E foi tempos a tempos, dias a dias, isso foi sufocando você? Sim, senhor. E qual foi sua reação? Aí eu... O que você fez para sair dessa aí? Como é Sim, que foi? senhor. Aí chegou um amigo, né? Que viu lá naquela situação, e na virada de ano ele chegou, falou: Jonathan, vamos lá para uma festa. Insisti a não ir, falei: não vou, e ele insistiu, convidando. Eu: tá bom, vamos nessa festa. Aí a gente foi para essa festa, e no final dessa festa ele falou: vou te deixar em casa agora. E que nessa ida nossa, a gente estava de moto, nessa ida ele estava armado, né? Ele estava armado, e aí a gente se deparou com a polícia, carro de polícia. Então a polícia pediu ali parada nossa, né? A gente estava no veículo, pediu parada e ele não parou. Eu pedi para ele parar, mas ele não parou. E aí a viatura da polícia disparou contra nós. Chegou a disparar contra você. Sim, senhor. E aí? Aí eu desci da moto e ele continuou na moto. Continuou e aí ele foi alvejado. Levou um tiro na coluna, né? Graças a Deus ele escapou, levou um tiro no pé, outro na mão, que torou. Ou seja, ali foi para a morte. E a partir desse dia, eu fiquei em casa, voltei à minha solidão. Deus te livrou ali, né? Sim, senhor. Voltei na minha solidão, mas eu parei para refletir. Ali foi um livramento de Deus para mim. Né? Como eu estava na garupa da moto, aqueles tiros eram para mim. Com certeza. Então eu vi como um livramento de Deus. Foi a partir daí que eu não tive mais paz. Eu não tive, porque é como se Deus estivesse ali falando para mim, a me sair daquela escuridão e vir para a luz. Então aí eu tinha um colega meu que fazia parte da igreja, já era obreiro da igreja, e me convidou para vir participar de uma reunião. Ele fez um convite, certo? Participar de uma reunião de quarta-feira, e foi aí que eu vi a palavra, né? Uma palavra que o Senhor Jesus diz lá em João. Você lembra, João? João 6. O Senhor Jesus diz que ele não rejeita aquele que vai até ele, né? De forma alguma ele lança fora. Vinde a mim, todos vinde a mim, sim, senhor. Então peguei aquela palavra ali e encaixei para minha vida. Falei: de maneira nenhuma Deus vai me rejeitar. Vinde como está, né? Ele Sim, não senhor. faz discriminação e aceita você daquela maneira que você está, certo? Sim, senhor. Então, se fosse para julgar... Você foi acolhido por ele. Se fosse para julgar, Deus tinha todos os motivos, né, para me rejeitar, colocar de lado. Certo. Mas ele não fez. Na minha oração ali, naquela reunião de quarta-feira, eu falei com Deus: meu Deus, sim, a tua misericórdia é verdadeira, que ela venha me alcançar agora. Então, ali na busca do Espírito Santo, eu me arrependi. Falei: meu Deus, eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim, né? Ele prometeu vida para nós, né, pastor? Sim, senhor. Vida. Então, eu busquei aquela vida, aquela promessa de Deus, né? E talvez pessoas agora estejam passando pelos mesmos problemas que eu passei, e até piores, né, pastor? Isso, fica à vontade. Então aí eu me entreguei, falei: meu Deus, eu estou cansado, recebe a minha vida. Então, naquela minha sinceridade ali, pastor, eu falei com Deus, e foi uma paz que reinou dentro de mim, naquela minha entrega, né? O Senhor Jesus, tem uma palavra que Deus diz: tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. Então, naquela minha entrega, Deus também se entregou para mim. O Espírito dele habitou dentro de mim, aonde a paz reinou. Você se voltou para que você passou a ser dele, ele passou a ser seu. Sim, senhor. Né? Você passou a obedecer, ele passou a te abençoar. Sim, senhor. Né? Inclusive, já perguntaram: eu não vejo Deus, e como que você sabe que ele está aqui? Porque se eu me volto a ele, como você mesmo expôs, ele se volta a mim. Se eu me acercar a ele, ele se acerca a mim. Então, se eu ir ao encontro dele, ele vem ao meu encontro. Né? Quando ele falou: vinde a mim, que ele quer que a gente vá ao encontro dele, que a gente busque, pois aquele que busca, acha. Então, essa pessoa que busca, você vai relatar agora, você encontrou? Com certeza. E qual foi, depois desse encontro, qual foi a bênção que ele te deu, ou os seus objetivos, o que ocorreu com a sua vida? Bom, pastor, foi uma... Valeu a pena? Com certeza, pastor, porque eu não tinha paz, eu não conseguia dormir à noite, eu me sentia sozinho, né? E como eu falei agora, relatei, eu tinha um vazio dentro de mim. E quando terminou aquela busca, aquele vazio já não mais existia. Aquela vida minha de escuridão já não existia, porque a luz de Deus
Estava dentro de mim. E qual foi o dia que você buscou a Deus? Uma reunião de quarta-feira. Quarta-feira, reunião. Então busquei ali, né, aproveitei. Poderia ser outro dia, né? Poderia ser outra ocasião, mas foi naquele dia. Deus me deu a oportunidade naquele dia e eu abracei. Muito bem. A sua palavra amiga, só para finalizar agora para esse amigo que está nos vendo, ou essa amiga. Não importa a situação que você esteja vivendo, não importa qual seja a vida, o sofrimento seu. Se você se entregar, se lançar a Deus, de maneira nenhuma ele vai lhe rejeitar. Então aproveite essa oportunidade que você está indo, nas reuniões de quarta, domingo, busque a presença de Deus e ele vai descer sobre a sua vida. Muito bem, aí está. Contra fato não tem argumento. Nós estamos no Parque São Lucas. Repito, Avenida do Oratório, 2791. Repito de novo, Parque São Lucas, Avenida do Oratório, inclusive fica em frente ao posto Ipiranga. É um ponto referencial ali. Todas as quartas-feiras nós te esperamos. Que Deus abençoe grandiosamente. Que o Senhor Espírito de Deus te possua e te faça feliz. Até lá, te esperamos.